as limitações por nascer numa família pobre. Em Lucas capítulo 2, versículo 22, aconteceu o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, levaram Jesus, para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que Jesus foi apresentado no templo e o sacrifício que foi oferecido pelos seus pais foi um par de rolas ou 2 pombinhos. Por que o sacrifício foi esse? Porque eles não tinham dinheiro para pagar um cordeiro, um animal mais caro. Quem era pobre sacrificava um par de rolinhas ou 2 pombinhos, porque a pessoa tinha menos recursos para poder fazer um sacrifício. Então fazia um sacrifício mais barato, era isso que a lei determinava. Então os pais de Jesus eram pobres. Jesus ele nasceu numa família pobre. As pessoas às vezes pensam que Jesus, por ser o Filho de Deus, era rico. E que, consequentemente, todos os cristãos devem ser ricos, como sinal da bênção de Deus. Mas veja só, se o próprio Filho de Deus era pobre, nasceu em condições pobres, a sua família era pobre, eles moravam numa cidade pobre, que era na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era considerada uma cidade insignificante. Lá em João 1, no versículo 45 ao 46, se fala da cidade de Nazaré de maneira pejorativa. Eu vou ler aqui para você, só para você ter uma ideia. João 1, versículo 45. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, ou seja, da cidade de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Por que Natanael perguntou dessa maneira? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Nazaré tinha uma má fama de que era uma cidade insignificante e que de nada de bom saía de lá. Era uma cidade que não tinha nada de bom para oferecer. Era como se fosse hoje em dia, imagine uma cidade bem pobre do Brasil, uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade que não tem nada, ou uma cidade muito violenta, uma cidade com muitas favelas, que todo mundo imagina que aquele local não tem nada para oferecer. Assim era a cidade de Nazaré, naquela época. E era a cidade onde Jesus morava com a sua família pobre. Essa era a realidade de Jesus. Jesus não morava num palácio. Jesus não morava no conforto, vivendo no luxo. Seu pai era carpinteiro, trabalhava duro para sobreviver. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai quando era criança, talvez até para ajudar na renda da família. A Bíblia não fala sobre isso, mas é provável que isso tenha acontecido porque os pais ensinavam os filhos na profissão que eles trabalhavam e o filho ajudava o pai desde criança. Então, Nazaré era uma aldeia insignificante, não foi nunca nem mencionado no Antigo Testamento. E Jesus morava num país dominado pelo Império Romano. Além de Jesus morar numa cidade pobre, a nação de Israel era uma nação, naquela época, que vivia em escravidão. Era uma nação pobre, que tinha falta de recursos, que tinha muitos problemas, porque era uma nação oprimida pelo Império Romano, escravizada por Roma. Eles não tinham o direito nem condições de viver uma vida boa, luxuosa
e confortável. Eles eram escravizados pelos romanos. Essas eram as condições de Jesus. Jesus ele simplesmente não cabia nos moldes do evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade de hoje, que as pessoas dizem que todo cristão deve ser rico, deve ser próspero, deve viver muito bem, deve viver no luxo, ter uma casa boa, uma mansão, ter um emprego melhor possível, de preferência sendo patrão e ganhando muito dinheiro, ter um carro de luxo ou um carro do ano, ter roupas de grife, andar de jatinho. Isso não era a realidade de Jesus e nem dos cristãos durante a história, mesmo daqueles fiéis. E aí como é que as pessoas hoje vêm pregar essa falsa verdade de que o cristão tem que viver uma vida luxuosa? Se o nosso próprio Senhor Jesus viveu com tantas limitações nessa terra. E isso com certeza trouxe sofrimento a ele, sim. Porque viver nessas condições trazia sofrimento. Sofrimento. Quem é pobre sabe o quanto é duro ser pobre. E Jesus era pobre. Nasceu e viveu em condições de pobreza.